Hello, good morning, good afternoon or good evening. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, podendo ministrar minha primeira aula em inglês no cursinho. E é isso, sejam muito bem-vindos. Esse curso é o curso básico de língua inglesa. Para quem não teve muito contato ou quase nenhum contato, né? Então, esse curso ele é ofertado pelo Transpassando, que é um curso pré-vestibular da UES, um curso de extensão. E eu tive a oportunidade de poder ministrar esse curso aqui pela UES. Então, gente, esse curso ele terá certificação de 10 horas. As inscrições ainda estão abertas, mas até o dia 21, tá? De janeiro. Então corre lá se você ainda não se inscreveu. E para quem se inscreveu, além de ter acesso, no momento todos terão acesso, né, a essa primeira aula, mas posteriormente as nossas aulas serão ministradas via Google Meet, certo? Então a gente terá um link de acesso exclusivo para os inscritos, e também quem se inscreveu terá acesso exclusivo ao material, além dos PDFs, né, e dos áudios de falantes nativos da língua inglesa, certo? Que já está todo planejado do início ao fim deste curso. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Queridos, eu estava pensando com qual assunto eu poderia iniciar esse curso. Será que eu começava pelo verbo to be, simple present? Se eu começava, né, dependendo do assunto ali que eu estava pensando. Mas eu refleti e cheguei à conclusão que não dá para construir uma casa pelas telhas. É importante que a gente construa uma casa tendo uma base minimamente estável, ou seja, a língua inglesa, ou assim como qualquer outra, tem a sua base, né? A portuguesa também. Então, eu decidi começar pelo início, que seria o alfabeto, ou em inglês, alfabeto, certo? Então, o que iremos fazer nesse momento inicial? Eu vou apresentar o alfabeto para vocês, vou dizer as letras em inglês e vocês vão repetir. Ah, mas Sayara, por que o alfabeto assim é muito básico, né? Sim, você está no curso básico, certo? Então, como você não tem contato com a língua inglesa, nada mais justo do que começar pelo alfabeto, porque o seu raciocínio e os seus ouvidos, eles não estão acostumados. Então, quando a gente começa a imersão, a se inserir numa língua, é importante que a gente conheça pelo menos o alfabeto, tá? Porque se alguém pergunta para você qual é o seu nome, what's your name? Aí, meu nome, né, Sayara. Aí eu falo, my name is Sayara. Então, esse nome não é comum em outros países. E pode ser que a pessoa peça, né, can you spell your name, please? Você pode traduzir, pode soletrar seu nome? Então, se você pode entender a pergunta, você pode né, compreender o que a pessoa está dizendo, mas se você não sabe o alfabeto, aí você, além de passar uma pequena vergonha, né, você começa a questionar, né, se você realmente sabe. Então, até mesmo para dizer o seu número de telefone, claro, né, com os números, mas é no mesmo sentido. E até mesmo quando você quer saber um endereço, a pessoa vai dizer o endereço para você e você não compreende, você pede. Você pode soletrar esse endereço para mim? Então, é nesse sentido. Numa entrevista de emprego,
Se você coloca no seu currículo que você fala inglês, aí se essa pessoa pedir para você soletrar, ou mesmo você querendo saber, né? Então, é complicado. No aeroporto, pedem também, certo? Então, faremos como eu disse anteriormente. Falarei as letras e vocês tentarão repetir, certo? Então, começamos pelo começo, pelo A. O A, em português é A, e em inglês é A. Novamente, A. Repita, A. Eu espero que você esteja com o seu caderno, porque eu estou aqui com o meu, certo? Aqui o meu alfabeto. Não sei se está dando para ver. Mas, vamos lá. A. A segunda letra é o B, que o som é bem similar. B. B. Perceba que o lábio superior e o lábio inferior se tocam, mas no curto espaço de tempo. B. Pronto. Repita. B. A outra letra é o C, que em inglês é C. 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 Perceba que os dentes eles se encerram. C. C. Já o D é D. D. A ponta da língua toca um pouquinho nos dentes. D. O E, ele tem som de I, tá? I. I. Sempre repita. I. Já o F é bem parecido. F. F. Você sente o ar saindo pela boca. F. Já o G, ele tem o som de G. G. É G, certo? O H, ele se assimila ao som do 8, em inglês. H. H. Já o I, em português, I, e no inglês é I. O I de I am, né, no caso. Então, I. J seria J. J. O K, K. K. Você sente o som vindo, você sente bem aqui. K. K. Certo? O L, L. L. A língua toca, a ponta da língua toca no céu da boca. L. L. Já o M, M. M. Os lábios se tocam também. M. O N, N. N. Já é um som mais nasalizado. N. Espero que você esteja repetindo aí. O O é O. 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 O P. P de P. P. É um som que você sente uma pequena explosãozinha nos seus lábios. P. P. O Q é o Q. Q. O R é R. Se você é de São Paulo, mais pro interior, aqui você não teria dificuldade, certo? Mas vamos lá. R. R. O S é S. 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 O T é o T. T. É bem parecido, né? T. O U é U. 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 É como se fosse um I e U. Aí, I, U. 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 V. V. Os dentes superiores se pressionam no lábio inferior. Aqui. V. V. Esse é o V. Já o W. W, em português,
e W em inglês. W. E o X, X. X é bem facinho. X. E o Y já é bem diferente. Em inglês é Y. Tipo o Y de pergunta. Y. E temos por a última letra, né? Que é o Z. Que seria o Z. Espero que você esteja aí repetindo em casa. Vamos lá novamente. A. B. C. D. E. F. G. H. I. Tipo de I, tá doendo? I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Muito bem. Terminado essa repetição, professora, mas não decorei. Vamos lá. A língua, ela não é um decoreba. Por quê? Assim que você tiver mais contato, né? Você pega um objeto e aí você pesquisa o nome, tá? No Google, joga no Google e aí você começa a soletrar. Porque se você pegar só o alfabeto aqui, olhar e estudar só uma vez, com certeza você vai esquecer. Tá? É tipo uma conta uma conta de dividir, ou você está estudando português, química, física, enfim. Anyway, o que você estudar uma vez, certamente você vai esquecer, porque o seu cérebro ele funciona de uma forma que é programado para esquecer coisas que acontecem, que você aprende só uma vez, certo? E se você tiver a constância, a repetição, e se você ver o mesmo caso várias vezes, você naturalmente vai aprender, sem ter aquela preocupação de decorar, porque a língua não é decoreba. Pode sim você ter que decorar alguma regrinha gramatical aqui e ali, mas todo falante, ele de qualquer língua, inclusive português, ele não nasceu e pensou, hoje eu vou aprender português, hoje eu vou aprender inglês. Não. É a convivência, é a imersão do indivíduo na língua. Tá? Chega em qualquer pessoa ou com você mesmo. Eu sei gramática? Não. Ou pode ser que você tenha uma noção, mas você não precisa dela para falar, para ouvir. Pode ser que com certeza para escrever, tá? Com coesão e com coerência. Mas para falar, para ouvir, para se fazer entender,
Você não precisa, certo? Claro, eu não estou falando que a gramática não é importante, é importantíssima. Mas para esse primeiro momento, não tanto, certo? Mas claro que esse curso ele tem base também na gramática. Então vamos lá. Saindo aqui depois que vocês ouviram o alfabeto, o que você vai fazer? Você, com certeza, você já se inscreveu no curso. Você vai gravar um áudio, pronunciando as letras do alfabeto. Ah, mas eu tenho vergonha. Relaxa, eu não vou te ver, só vou escutar a sua voz. E o começo, quando você está treinando, você pode errar. Você tem esse direito. Porque se você não tentar, se você não sair desse momento de conforto, você não vai aprender nada. Né? Se você está querendo aprender algo novo, você se força, você se esforça. Então é importante você sair dessa zona de conforto, tá? Então fica tranquilo, eu não vou te julgar, não vou rir de você, certo? Porque eu também passei por isso. E todos que aprenderam também, né? Como a segunda língua. Você vai gravar e vai mandar para mim. Como? Teremos um grupo exclusivo, tá? Do WhatsApp para isso. Mas o áudio será enviado no privado, tá? Se você quiser compartilhar com o grupo, tudo bem, tá? Nós teremos data para envio, tá? Mas você poderá fazer durante essa semana, então não se preocupe. Take your time, certo? Sem pressa. Então, pulando essa parte aqui, nós iremos para os pronomes. Ah, mas eu não sei o que é pronome. Nem em português. Calma lá. Você vai aprender em inglês e, de quebra, em português também. Tá? Os pronomes são palavras que podem vir antes ou depois dos substantivos, determinando-os. Como assim? Vou dar um exemplo, em português mesmo. Sayara dá aula de inglês. Sayara ensina as 4 habilidades: fala, escrita, audição e listening, writing, speaking e reading, tá? Eu sempre lembro mais em inglês. Certo. Então, Sayara dá aula de inglês. Sayara ensina as 4 habilidades. Perceba que repetir Sayara não é tão legal num texto, tá? Ou até mesmo na fala. Porque fica uma coisa repetitiva, não é legal, fica enfadonho, né? Então, você utiliza o pronome para substituir nessa situação, tá? O pronome pessoal. Sayara dá aula de inglês. Ela ensina as 4 habilidades da língua. Então, perceba, já quebrou essa situação enfadonha, né, de repetição. Então, você já agrega um ar, assim, mais natural, certo? Então, assim também funciona no inglês. Pronomes em inglês são palavras essenciais na construção de qualquer sentença, tanto na fala quanto na escrita. Eles são um dos primeiros assuntos apresentados ao estudante quando está iniciando no inglês. Assim como na língua portuguesa, os pronomes em inglês existem para representar e acompanhar os substantivos, substantivo comum ou composto, ou mesmo outro pronome, e ajudam a evitar que a sentença fique repetitiva. No geral, foi isso que eu expliquei agora. Temos no inglês pronomes pessoais e possessivos, certo? Os pronomes em inglês são divididos em pronomes pessoais, personal pronouns, e pronomes possessivos, possessive pronouns.
Temos o pronome pessoal, que é o subject pronoun. É um tipo de pronome em inglês, pessoal, que equivale ao sujeito da sentença. Por exemplo, Sayara mora... Não, Sayara dá inglês, ainda naquele exemplo. Quem é que dá aula? A Sayara. Então, ela é o sujeito, ela que está praticando a ação de dar aula, certo? Assim funciona no inglês também. Então, ele só pode ser utilizado se estiver dentro de uma conjugação, ou seja, se estiver conjugando um verbo, pois, como equivale ao sujeito, é necessário praticar alguma ação. Se eu disser assim, dá aula de inglês, você sente que é uma sentença completa? Não, porque você sente a ausência do sujeito, do praticante da ação. Tá? Sempre que você pensar em verbo, pense em ação. Tá? Comer, correr, sonhar, brincar, estudar, certo? Isso é verbo. Então, é necessário praticar a ação, né? Veremos aqui alguns exemplos. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Então, aqui temos o I. Quem é o sujeito? I, eu. Eu moro no Brasil. I live in Brazil. Se eu colocar live in Brazil, faz sentido? Não faz, assim como no português também não faz. O que eu quero dizer é que há semelhanças, tá? Eu estou tomando a língua portuguesa como base para você não se sentir perdido, tá? Mas claro que muitas coisas são diferentes. Mas nesse primeiro momento, eu quero te mostrar como faz sentido, tá? Usando a nossa língua materna, certo? Aqui o sujeito é I. I live. Live é o verbo, que é a ação. Moro. Moro é verbo, certo? In Brazil. You drink water. Você bebe água. You drink water. You drink. You, tá? Drink. Drink é o verbo, beber. Então, perceba que you, I, you, he, she, it, we, tá? Esses são os sujeitos. You drink water. He speaks Portuguese. Ele fala português. Ah, teacher, mas por que aqui tem um S aqui no final desse verbo? Porque para he, she e it, nós colocamos S aqui no final, tá? Aqui dos verbos, nessa primeira situação, tá? Porque aqui ainda poderemos nos deparar com o passado, com o futuro, né? Então, calma. Esse aqui ainda é a base. Então, eu poderia colocar he speak Portuguese? Não, estaria errado. Mas se você falar he speak Portuguese, aí a pessoa vai entender, tá? Mas ela vai perceber que você não é um falante nativo. Não que você precise soar como um, tá? Mas, por exemplo, você vai escrever: eu gosto de sorvete, mas não gosto da casquinha. Se você coloca o mais com i nessa situação, eu, como professor de português também, vou pensar que você não tem um domínio, tá? Porque o mais nesse caso é sem o i, tá? Então, é nessas situações assim que o falante nativo, a pessoa que é especializada, que é a professora, enfim, vai perceber o erro, tá? Um erro que é básico. Vamos aqui. She drives a red car. Então, she, sujeito, drives, verbo, a red car. Ela dirige um carro vermelho.
Aí se você poderia colocar aqui, Sayara dirige um carro vermelho. Sayara drives a red car. Aí se você coloca Sayara drives really well. Ela realmente dirige bem. Mas aí você repetiu de novo. Então, esse she, ele entra justamente para substituir, tá? Como eu disse, para não ficar repetitivo a frase. Então, nós temos o it, que se você já estudou o verb to be, se você tem esse inglês do verb to be de escola, você vai perceber que why, you, he, she, it, we não é tão incomum assim. Você já viu isso aqui, certo? Então, o it é para animais e coisas. Eu espero que você esteja anotando. Essa aula vai estar gravada. Se você não compreendeu alguma parte, volte 3 casas e escute novamente, certo? Mas você não é obrigado a reter todo o conhecimento dessa aula, tá? Vamos lá, com calma. It bites. Ele morde. Isso aqui pode se referir com certeza ao animal, né? Porque você não vai se referir ao livro, por exemplo. Com certeza, ele morde deve ser ao animal, né? Essas são frases isoladas, mas toda língua ela precisa de um contexto, tá? E o que eu estou aqui deduzindo que é o animal, o contexto. Sorry. Então vamos lá pro we. We eat meat. Nós comemos carne. Esse nós aqui, esse we é nós. We eat, comemos carne. Ah, professora, mas como é que mas por que aqui não tem eats? Né? Porque a gente pensa em comemos. Tem um S no final, né? Quando eu estava começando a aprender meus estudos em inglês, eu ficava me questionando, né? Por que é diferente do português? Por que é assim? Por que é assado? Então, você acaba perdendo muito tempo questionando a língua, certo? Nós, ou como qualquer pessoa nativa, né? Ela não fica questionando, a não ser que você faça um estudo linguístico, né, específico da sua língua, ou um caso, umas situações específicas de uma área específica, por exemplo, tá? No norte, a gente, por exemplo, eu vou dar uma situação, porque você não deve ficar questionando a língua. No norte, as pessoas chamam aquele pão, ou pão francês, de pão massa grossa. Pão massa grossa. Por outro lado, no Ceará, as pessoas chamam de pão carioquinha. Então, você que vive no Ceará, você não questiona por que é pão carioquinha. Assim como a pessoa que vive no Amazonas, em Manaus, não questiona por que é pão massa grossa. Certo? Então, essas convenções, esse padrão da língua, você só tome para si e absorva, mas não fique questionando. Porque eu perdi tempo com isso. Então, não perca tempo também, certo? Então, we eat meat. Nós comemos carne. Vamos lá. You read a magazine. Vocês leem uma revista. Mas, professora, you não é você? Sim, mas também pode ser vocês. É por isso que eu digo que isso aqui é uma frase isolada. Ela não está inserida num contexto. Por exemplo, se você está no local e você vê uma pessoa lendo uma revista, você também pode dizer you read a magazine. Porém, se você vê 5 pessoas, por exemplo, tá? Você também pode dizer you read a magazine. E quem está lá e é falante de inglês, vai compreender, porque o contexto da situação já te dá a resposta. Dá a resposta de que não é uma, mas 5 pessoas. Então, o you é tanto singular, um, como plural. Mais de 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Certo?
You singular e you plural também, tá? Certo. They have a house. Eles, elas têm uma casa. They, eles, elas. Nós, em português, a complexidade é muito maior, pelo menos eu acho, né? Então, em português temos eles, elas. No inglês, somente o they, tá? Que aí já representa eles e elas. Temos aqui uma observação. Perceba que logo após os pronomes, em inglês, vem um verbo, ou seja, os subject pronouns devem sempre vir acompanhados de verbos, tá? Se você diz, até mesmo em português, novamente, para fixar essa ideia na sua cabeça, tem uma casa, só isso, tem uma casa. Estranho, soa muito estranho, não é? Eu acredito. Então, você precisa perceber que não faz sentido, nem em português, nem em inglês. Se você colocar have an house aqui, além de estar errado, não faz sentido novamente, tá bom? Então, aqui tem o subject pronoun, mas ele está acompanhado, tá, do verbo ter, que é ter, aqui ó, have, certo? And house, que a house, they have a house, certo? E aqui também you, subject pronoun, e o verbo read, que é ler, tá? Mas no contexto aqui está te dando que é plural, né? Então, você compreende como vocês leem, certo? Então, perceba, todas as frases, elas estão acompanhadas de verbo. Todas, nenhuma está sem o verbo, tanto em inglês como em português, certo? Agora, nós iremos para o object pronouns. Mesmo tendo a mesma tradução do subject pronouns, os object pronouns equivalem ao objeto da sentença. Teacher, eu não sei o que é o objeto da sentença. Calma, relax. Ou seja, irão indicar quem recebe a ação. Ele é usado quando não estiver conjugando um verbo, diferente do subject pronouns. Aqui, ó, os pronomes que você já conhece. Certo, deixa eu ver aqui, só um minuto. Parei aqui para beber uma água. Vamos lá. Então, você já conhece os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you and they. Vamos aqui pronunciar novamente. I, you, he, she, it, we, you and they, tá? O it, ele é um caso engraçado, porque ele não tem, assim, em português, sabe? Uma unidade para animal ou coisa. A gente não especifica na gramática, por exemplo, algo para objeto e animal, né? Então, pode ser assim que seja ali o maior probleminha quando a pessoa está aprendendo os pronomes e o uso, né, do it. Mas não se preocupe. Temos aqui o pronome objeto também e as suas traduções, certo? Que seria o me, o you, o him, o her, o it, que ainda continua, o us, o you, que ainda continua, e o them, certo? O me está para o I, assim como o you está para o you, o he
para o him, o she para o her, o it para o it, o you, o we para o us, you para o you e o they para o them, certo? Os usos, eu acho que não tem como confundir, mas é importante aprender, certo? Porque você vai perceber que quem está sofrendo a ação, quem recebe a ação, não pode ser colocado como I, ou he, ou como she, ou como ye, we, ou como they, tá? Porque os outros se repetem, se mantêm, né? Mas quem está sofrendo a ação, quem está recebendo, não pode ser colocado como pronome, que você aprendeu anteriormente. É por isso que existe o pronome objeto, certo? Vamos lá ver os casos. Ah, Sayana, mas isso aqui é muita coisa. Eu tenho que decorar agora, como eu disse, não é decoreba. Você vai ver os casos e assim que você for tendo a imersão na língua, você vai compreendendo melhor. Então não se preocupe. Don't worry, certo? Não se preocupe. Vamos aqui para os exemplos. Give it to me. Give, que é dar, to me. Esse it, ele também pode ser traduzido como isso, tá? Give it to me. Esse it aqui, ele está se referindo provavelmente a um objeto. Lembra que eu disse que é objeto ou animal? Provavelmente está se referindo ou a um objeto ou a um animal, certo? Give it to me. Então, o me, você viu aqui, que é o pronome objeto. Por quê? Porque é ele aqui que está recebendo a ação. Tá? Give it to me. Certo? Que é dê isso para mim. Tá vendo? Ó? Me. O me não é eu. Não é I. Tá? É me. Me. Tá? Me. Não é I. Eu posso colocar give it to I? Não. Além de soar muito estranho, tá errado. Certo? Mas se você colocar o I aqui, agora que você está começando a aprender, a pessoa que está lendo ou está escutando, ela vai compreender. Mas vai ficar tipo, como assim? Né? E temos também o you aqui, que ainda se repete. Mantém a forma, né, no caso. I will give it to you. I will give it. Tipo, esse it. Quando a gente tá falando mais rápido, esse T aqui, esse som não sai. Mas não se preocupe com isso agora. I will give it to me. Ou I will give it to me. Percebe que é bem sutil? Então, se traduz como eu vou dar a você. Esse you, ele é você também aqui. Mas perceba que ele não está no começo da sentença, porque é ele que tá sofrendo a ação, está recebendo a ação, certo? Então, é totalmente diferente de quem pratica a ação, que é aqui o sujeito, que é o I, que é eu. O I, eu sou o sujeito, tá? Mas o you é o pronome objeto, tá? Então, vamos lá, continuar. Show him the living room. Mostra a sala de estar a ele. Então, show him, mostre a sala de estar. A sala de estar é living room. Ah, mas por que o ele aqui tá no final, aí o him tá lá no começo? Novamente, não questione a língua, tá? Show him, mostra ele. Mostra ele. Traduzindo ao pé da letra, mostra ele. Mostre a ele a sala de estar. Certo? Então, mas se eu colocar aqui o he, vai estar errado, então. Vai estar errado, tá?
Ah, mas aqui é ele ainda. He, não é ele. Sim, mas não é ele o sujeito. Não é ele que está praticando a ação, tá bom? I gave her a book. Eu dei um livro a ela. Ah, mas não podia ser o she? Não, novamente. Ele não é esse her aqui não é quem pratica a ação, mas quem recebe, tá? Diferente do I, é o I que tá praticando a ação, tá? I gave, que é passado de give, tá? Eu dei, I gave her, a ela, um livro, um book, que é um livro, certo? Pode estar confuso, é nesse momento assim que começa a ficar confuso, porque ela, em português, só tem a ela, né? Para esse tipo de palavra, ela é ela. Mas em inglês pode ser o her ou she. E tudo bem, tá? Porque são os usos diferentes, tá? Vamos aqui. She blamed us for the delay. Ela nos culpou pelo atraso. She, ela tá culpando. Então é ela que pratica a ação. Ela nos culpou. She blamed us. Nos culpou pelo atraso. For the delay. Ah, professor, mas eu não sei a tradução dessas palavras. Mas você já está aprendendo. Está aqui do lado. Certo? Você já sabe que she é ela. Tá? Você sabe que us é nos. Então, as novas palavras aqui para você pode ser o blamed, tá? O for, o the, o delay. Mas aqui você já tá adquirindo uma coisa que é muito importante, que você vai fazer por muito tempo e constantemente, que é adquirir vocabulário, tá? Então você já está não somente aprendendo o uso, mas aprendendo novas palavrinhas. Então vamos lá. I will book you a room. I will book you a room. Eu vou reservar um quarto para vocês. Mas teacher, book não era livro? Sim, era livro. Mas, book também pode ser reservar. Ou seja, o que é uma ação mesmo? Verbo, isso mesmo. A ação é um verbo. Então, book, nessa situação aqui, é um verbo, certo? I will book you a room. Eu vou reservar um quarto para vocês. Book, reservar. Aqui nesse caso, tá? Então, nós vemos aqui o you, né? I will book you. Então, vou reservar um quarto para vocês. Quem vai receber a reserva? Vocês. Então, não é vocês que estão praticando a ação. É o I, que é eu. Eu acredito que já está começando a ficar claro para vocês, né? Então, vamos lá. O tell them I miss her. Então, nós já temos aqui dois casos. Tell them, que é eles. Mas não era they. Nesse caso, não. Porque não é eles que estão praticando a ação, tá? Alguém está falando, né? Um sujeito está falando aí para contar para eles que eu sinto saudade dela. Eu sinto saudade dela. Poderia só ser assim, I miss her. Podemos aqui quebrar essa frase, né? Vamos isolar aqui só o miss her. Eu sinto saudade dela. Aqui já temos o her. Porque, podia ser I miss she. Perceba que até na entonação, até na fluidez da sentença, não existe mais se eu colocar um she aqui. I miss she. É até difícil,
pra mim falar. I miss she. I miss she. Não faz sentido. É estranho. I miss her. I miss her. Tá? Perceba que é fluido a fala, não é? Então, aqui ó. Vamos aqui agora. Tell them. Tell, que é diga. Tell them. Diga a eles. Perceba que é eles. Esse ele está recebendo a ação. Né? Aqui tem alguns exemplos. Se você quiser, até um conselho, né? Não se prenda somente a cursos, a cursinhos, né? Sempre pesquise por conta própria. Você pode até pesquisar no YouTube outra aula sobre pronomes. Que pronome é uma coisa bem básica, tá? De qualquer língua, portuguesa, inglesa, enfim. Pesquise outras aulas, tá? Se você compreender que talvez essa aula não supra todas as suas dúvidas, tá? Faça isso. Tá, vamos lá. Mas você tá aqui, ó, você tá vendo a plaquinha, o quadrinho. Você vai ter acesso a esse quadrinho, não se preocupe. Vamos lá. Alguém está me ligando, só um minuto. Tá, vamos voltar aqui, né, que tinham me ligado, mas vai dar certo. Agora, vamos falar sobre pronomes possessivos, ou em inglês, possessive adjectives. São pronomes em inglês que podem ser utilizados antes de um substantivo, pois são determinantes na sentença que acompanham e modificam os substantivos com sentido de posse, tá? Keep it in your mind, tá? Ou seja, mantenha essa informação na sua cabecinha, tá? Sentido de posse, certo? Vamos aqui para a tabelinha. Esses pronomes, como mencionado, sentido de posse, tá? São os seguintes: o my, your, his, her, its, our, your, and e o their, certo? O my, ele pode ser traduzido das seguintes maneiras: meu, minha, meus, minhas. Teacher, como é que eu posso saber a tradução assim? Como é que eu vou saber que é meu, minhas, meus, minhas? Contexto, novamente, tá? A sentença vai te dar a informação, certo? Vai te dar a informação. Vamos já para os exemplos e você vai compreender o que eu estou lhe dizendo. O your, seu, sua. His, dele. Her, dela. Its, dele, dela. Coisas e animais. Or, nosso, nossa, nossos, nossas. Your, seu, suas. E their, deles e delas. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. My house is white. Minha casa é branca. Ah, mas se fosse minhas casas. My houses e não house somente, que é singular. My houses are white. Aí já tiraria aqui o is e substituiria pelo are, porque is é singular e are plural, certo? Então, novamente aqui, my, minha casa. Se eu colocar aqui ó, minha casa, né? Mas se eu disser em português, meu casa é branca,
Faz sentido? Não, né? Então, a sua cabecinha, mesmo que ela não tenha contato com o inglês, ela já ela raciocina, compreende que não é meu, não é meus e não é minhas. Minhas casa é branca ou meus casa é branca. Vai compreender que minha casa é branca, tá? Seus neurônios aí trabalhando. Então, my house, minha casa, certo? O contexto te dá a resposta. O is indica que é singular, tá? Não é o are aqui. Vamos aqui pelo your. Your car is beautiful. Seu carro é bonito. Então, o your aqui tá no singular, né? Singular, que é um carro. Ah, mas se fosse carros. Your cars are beautiful. Aí já tira o is e substitui pelo are, tá? Porque is é singular. Então, vamos lá. Aprendemos aqui o my e o your. His phone is very expensive. O celular dele é muito caro. Então, his, vemos aqui que é dele. His phone is very expensive. Então, o his é dele. Ah, Tite, eu posso colocar o he? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas tudo bem, você está aprendendo agora, você pode errar. Mas depois, você vai ver os casos, você vai ver as pessoas falando, você vai ler e você vai ver que não vai ter o he aqui, tá? Então, como no outro caso aqui, do him, você não vai ver um him, né? Por exemplo, him, phone. Não, porque him não é sujeito, tá? Não traz essa noção de posse. Perceba que todos esses pronomes possessivos, possessivo, né, que é possessão, né, que é meu, opa, o microfone, que é da pessoa, de posse mesmo, não pode ser substituído pelos outros, tá? Porque são sentidos, significados diferentes, não é? Então, his phone, o celular dele. Tudo isso aqui é sentido de posse. My, your, his, her, or, your, their. Tudo é posse, tá? Então, vamos lá. Her boyfriend is a doctor. O namorado dela é um médico, certo? Então, você percebe aqui, ó, em todas as sentenças, essa noção de posse novamente, tá? É muito simples, gente, é muito simples. Vamos lá. Então, além de você estar aprendendo os pronomes, você está aprendendo cor, você está aprendendo substantivo, né? Casa, carro, phone, tá? Então, você está aprendendo um monte de substantivo, um monte de pronome, verbo, cor. Então, não pense que você está aprendendo aqui só gramática, tá? Que é a gramática básica. Você está aprendendo, você está adquirindo muitas palavras. Então, vamos lá. Tá. Her boyfriend is a doctor. Ah, se fosse namorada. Girlfriend. Garota. Friend. Amigo, né? E quando junta esses dois, formam namorado. Namorada, girlfriend, e namorado, boyfriend. Que é bem bonitinho, né? Se formos pensar, o boy, menino, friend, amigo. E aí que junta
amizade e a pessoa e forma o namorado. Se a gente começa a ter essas reflexões, é bem legal. Então, namorado, né? Boyfriend. Já aqui o bathroom. Lembra que a gente viu living room? Então, room, que é quarto, quando se junta com outra palavra, né, pode formar uma nova palavra. Né? Então, aqui, bathroom is clean. Nosso banheiro é limpo. Is, que já indica que é o tá? Está vendo que é is, que é, e o Então, aqui, vocês percebam que é o is, né? Não é o are. Vamos aqui. É nosso, né? Are, nosso. Mas eu posso colocar o we, eu posso colocar o que mais? Sem ser o we. Posso colocar o us. Não, porque não é posse. Tá? Sempre, por isso que eu disse, mantenha essa ideia na cabecinha. Não é posse, tá? Os outros. Então, your green eyes. O próximo exemplo, né? Your green eyes is fabulous. Seus olhos verdes são fabulosos. Esse is aqui tá errado, é are. Certo? Tá errado. Vou verificar aqui depois. Seus olhos verdes são fabulosos. Mas nos mantenhamos aqui no your, que é seus. Mas como assim, né? Por que não tá como singular, tá? Você tem só um olho? Nós temos 2 olhos, né? Um par de olhos. Então, o contexto te dá essa informação. E principalmente se você está na frente de alguém, você vai fazer um elogio, né? Como esse, né? Você vai ver que a pessoa está ali com os 2 olhos e a pessoa também vai entender, certo? Que ela está falando dos olhos dela, tá? Então, é sempre pensando aqui que essas frases, elas são isoladas, mas com contexto fica muito mais fácil, certo? Mas o que eu quero focar aqui, são nos pronomes, tá? Possessivos. Então, o último exemplo. Their parents are amazing. Os pais deles são incríveis. Então, esse deles aqui, ele está ligado com their, tá? Que é deles. Então, essa noção de posse, tá? Que perceba que não é fazendo a ação, tá? Ou recebendo a ação. Não, é posse, tá? É essa a diferença. Você percebe tanto em inglês como em português. E também o que nos dá também a noção de plural, tá? Por que não é só a mãe ou o pai? Porque aqui, ó, their parents, plural, tá? São os pais, tá? Então aqui, não só o their está nos indicando plural, mas como parents também. O are está nos indicando plural, certo? Então, além do contexto, a construção da sentença te dá a informação, tá? Mas o mais importante é o contexto. Pelo menos eu creio que seja assim, que te dá mais informação. Mesmo que você escute, não consiga compreender totalmente algo, ou que você fale e você não fale totalmente,
de forma correta, ou que você não tenha o vocabulário ali para aquela situação, se você explicar de uma forma, né, que inclua o contexto, o ouvinte, ele vai entender, certo? Porque, por exemplo, nós falamos, vamos para a praia. Vamos para a praia? Tipo uma pergunta, né? Vamos para a praia? É muito, assim, é incomum que as pessoas falem o para, né? Elas costumam usar a economia de palavras, né? Elas podem falar, vamos pra praia. Aí já cortou o para, já cortou o a. O para a, né? Aí fica pra praia. Então, aí a pessoa pode responder, sim, vamos para a praia. Aí, cortando, já fica, vamos para a praia. Vamos, aí já corta o S. Vamos para a praia. Ou pode só responder vamos. Ou, se cortar mais ainda, porque as línguas, né, os falantes economizam muito, em português você percebe isso, a pessoa pode só falar bora, ou só bó, né, B-O, bó. Então, assim, você percebe que o contexto te dá muita informação, tá? Ele te dá a resposta. Então, mesmo que você fale errado, gramaticalmente, o contexto te ajuda bastante, né? Então, vamos lá. Acabou aqui. Acabamos aqui a aula de... Temos os pronomes do sentido case, mas, creio que não seja tão conveniente dar agora, tá? Por quê? Porque o texto que eu vou dar em seguida agora, ele só tem um caso, que é a palavra yourself. E eu quero focar essas informações aqui, desde o alfabeto, que o alfabeto dá para incluir em qualquer atividade, né? Até os pronomes, tá? Pronome pessoal e pronome possessivo. Que aí a gente vai conseguir ver os casos no texto que vou apresentar agora para vocês. Certo? Vamos ver aqui, eu vou beber uma aguinha, só pausar aqui a aula. Tá, voltando aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu entendo que não dá para compreender, né? Tudo assim numa aula. Mas se você puder, se você não entendeu nada, veja novamente a aula. Ou se você não compreendeu um trecho, volte naquele trecho, né? Eu sei que o começo é difícil. O começo não é muito amigável, principalmente quando você estuda sozinho, né? Eu aprendi, continuo aprendendo, né, inglês de forma muito autônoma, né? Tipo, eu faço meu estudo da língua inglesa. Então, eu gostaria muito de repassar esse conhecimento que eu tenho adiante, tá? Para que você que talvez não tenha condições de arcar com um curso, possa ter acesso, né, a esse aprendizado. Então, esse é o meu maior desejo, tá? Que você inicie, mesmo que seja pelo alfabeto, tá? E conheça os pronomes. Tem aqui até base de português. Então, todo esse conhecimento aqui, você não vai aprender só nessa aula. Você precisa adquirir também e aprofundar esse conhecimento através de textos, né? Como esse aqui. Então, não se preocupe, tá? Todo começo é difícil, tá? Toda mudança requer esforço, constância. Então, essa é a primeira aula. Aqui nós temos
quase 2 horas ou 2 horas de aula. Então, apenas continue. Keep going. Só continue, certo? Agora, gente, vamos tratar aqui de um textinho. Ah, professora, não vamos mais trabalhar gramática? Vamos trabalhar gramática, tá? Mas o que eu quero mostrar é juntar a gramática, que eu sei que não é um estudo tão legal de se fazer, né? A pessoa sentar e estudar gramática não é tão divertido. Então, você pega a base gramatical, tá? Principalmente nesse começo, e junte a textos e áudios em inglês, tá? Nesse começo em português também, né? Inglês e português. E aqui é o que eu estou fazendo com vocês. Esse texto aqui, o que você poderá aprender com ele? Ele vai trabalhar as 4 habilidades: reading, leitura; listening, você vai ouvir eu falando e você vai ter acesso ao áudio do nativo, né, da língua inglesa. Writing, se você escrever, eu tenho certeza que você está fazendo anotações, né? Eu copiava os textos, eu poderia imprimir, né? Mas eu copiava os textos porque era um exercício mental muito legal que eu fazia, que eu faço ainda, inclusive. Writing e o speaking. Por que o speaking? Você não precisa se preocupar tanto com o speaking agora. Mas se você repetir, você vai ter o áudio, lembra? Se você repetir, a sua fala vai começar a se acostumar com a língua. E que é muito bacana essa parte, gente. A sua audição vai se acostumar, a sua leitura vai começar a se acostumar, né? A sua escrita vai começar, né, a dar os primeiros passos. E a sua fala também. Você pode se gravar falando, se comparar com o áudio nativo, tá? Lembrando que não fica, eu tenho que ser igual, não. Não pense assim, senão você não sai do começo, tá? Você tem que errar mesmo. O começo é cheio de erros, tá? Mas são os erros que constroem a sua fluência, tá? Não esqueça disso. É errando que a gente que aprende, né? Então, vamos tratar aqui do primeiro texto, que é a parte 1 do texto Jack Hannaford. Só ver aqui se está gravando tudo direitinho. Tá gravando tudo direitinho. Então, nós trabalharemos texto linha a linha. Porque eu não vou pegar um texto junto, assim, maçante. Não é nem maçante, mas comprimir o texto e ir falando direto. Não, vamos trabalhar linha a linha, ver os casos, as situações, beleza? Então, Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. O que a gente pode tirar aqui dessa primeira frase? Esse his, a gente já viu, não é? Eu acho que sim. Por quê? Vamos aqui. Existia, esse there was, pode ser traduzido como existia, havia, tinha uma vez, era uma vez, certo? Aí, esse his, que a gente já viu, é de sua esposa. Lembra? Aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui. Tem a tradução de dele, mas também pode ser sua, tá? A esposa dele, não é? Não é esse sentido que a gente tem aqui? Poder ser aqui, ó. Tinha uma vez, ou era uma vez, um fazendeiro e a esposa dele. Se você construir dessa forma, não faz sentido que a esposa
é do fazendeiro? Com certeza. Se botar a sua ou dele, ainda faz sentido, né? É a mesma coisa. Então, a gente já viu esse sentido aqui de posse. O his é de posse. Então, aí já começa, as engrenagens da cabecinha já começam a trabalhar. Vamos aqui. She had been married before. A gente já viu esse she aqui. A gente sabe que não é her, né? Então, quem é que está praticando a ação? Ela. Então, a gente sabe que o sujeito é o she. Lembra? Ah, professora, mas eu não vou lembrar de sujeito. Não vou lembrar disso. Tudo bem, tudo bem. Você só precisa compreender que o she, ele não é de posse. Não é? Não é de posse. Ele não é ela, o she que está recebendo a ação. Não é? Então, é nisso que você já vai trabalhando, a gramática. E é aqui que você vai trabalhando inconscientemente. A gente está analisando porque a gente acabou de fazer um estudo. É só por isso, tá? Mas com o tempo você vai ter essa consciência naturalmente. Naturalmente, certo? Vou aqui colocar meu celular no silencioso, que tá colocando aqui mensagem, estão me enviando mensagem. Então, she had been married before. Esse had been, esse tinha sido, ele já é uma construção que a gente vai trabalhar mais lá para frente. Ah, mas por que é had, né? Que é passado de have, né? Se fosse ela tem, she has. Porque que não é have? Porque lembra que o she, o he, o it é diferente? Pois é. Aí que seria she has, né? Aí, como é passado, é she had. Tinha, passado, né? Esse been, sido. Had been. Então, essa construção vamos trabalhar mais lá pra frente, não se preocupe. Então, she had been married before. Married, esse é de construção de passado, tá? Casada, antes, before, antes. Ok. Tem construções mais complicadas que as outras, mas tem palavrinhas que você já vai começando a aprender. Você sabe que wife é esposa, farmer, fazendeiro, before, antes. Tranquilo. Passando aqui. Her first husband had died. O primeiro marido dela tinha morrido. E aí você já percebe, aquele her ali já não me é estranho. Eu já vi aquele her ali. Já vi na explicação da teacher Sayara. Então, o her é o quê? Dela. Né? Então, essa noção aqui, que nós acabamos de ver, que é a noção de posse. Não é? O her aqui. Não estamos falando do marido dela? Não é? Aqui, o dela. Viu aqui? Dela. Her. Pois é. Posse. É o marido dela que estamos falando. Dela. Marido dela. Então, utilizamos o her. Tinha morrido. Had died. Essa construção é essa construção aqui. I died. Tem o presente. Esse aqui é passado de die, tá? E vamos aqui. And now she was married again. E agora ela era casada novamente. Tá? O she aqui novamente é ela. Was é passado de is, tá? Married, acabamos de ver aqui, passado, não é? Essa noção de passado tá aqui novamente. E percebemos com a repetição das palavras, a cabecinha começa a gravar.
já percebe que é uma palavra que já vimos anteriormente. And now she was married again. E agora, ela era casada novamente. Again, novamente. Então, esses casos repetitivos são muito bons, porque na repetição, a cabeça, ela percebe, o seu cérebro percebe que aquela informação é importante. Então, quanto mais você repete, quanto mais você vê, né, aí você começa a gravar de verdade, as palavrinhas. Às vezes, quando eu pego uma palavra e anoto, e aí eu deixo de lado, eu esqueço. Aí quando eu vou ver de novo, é como se eu visse pela primeira vez, porque eu não trabalhei aquela palavra, né? Não vi, não pesquisei em outros contextos, né? Não vi exemplos, vídeos, áudios, enfim. Quando você aprende uma palavra, você precisa aquecer ela, tá? É como se você estivesse fazendo academia. Se você faz uma academia um dia, vai fazer efeito? Não vai. Mas se você fizer academia 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí vai começando né, dar uma diferença. Então, o estudo é a academia do cérebro, certo? Você precisa trabalhar. Você precisa estimular áreas diferentes. Você precisa estimular o listening, o speaking, o reading, o writing, né? Então, você vai malhar essas habilidades. Como? Trabalhando o que você já aprendeu, tá? Ah, mas eu quero aprender mais tudo. Calma, se você esquecer o que você aprendeu, a base do seu estudo, o que você for aprender mais pra frente, você vai esquecer também, tá? Se você não tem a base, certo? Mas vamos lá. They lived on a remote farm in the west of England. Eles moravam em uma remota fazenda no oeste da Inglaterra. Então, nós já vimos aqui o they, não é? Que é eles. Por que é they, não é them? Porque o they é o que está praticando a ação. Eles moravam. They lived. Eles moravam. Certo? Então, aqui vocês começam a perceber que as instruções daquela primeira parte da aula sobre o uso, a função, faz todo sentido, tá? Porque aqui você vê que é o her é diferente do she, porque que é they e não é them, certo? Então, eles moravam em uma remota fazenda no oeste da Inglaterra. They lived on a remote farm. Opa, já vimos farm. Não, vimos farmer, mas se você sabe o que é farmer, fazendeiro, e aí você vê farm, aí você fica, peraí, se farmer é fazendeiro, então farm deve ser alguma coisa relacionada a fazendeiro, e é de fato, que é fazenda. Então já fica assim, meu Deus, estou aprendendo. É aí que já vem aquela emoçãozinha, sabe? Porque você começa a fazer umas analogias muito interessantes, que realmente vão te ajudar, certo? E vamos lá. Até eu fico assim, super animada quando eu faço umas analogias e vejo que tá certo. Vamos lá. And what a pair of fools they were. E que par de tolos eles eram. Aqui, ó. Que par de tolos. Né? Com certeza você já viu o que é what, que é geralmente usado para pergunta, né? Mas ele também tem esse uso aqui de que, tá? E aqui, pair, bem parecido com par, né? Aí se você tirar aqui o i, aí já assimila, né? E temos aqui esse of, já vimos o of, né? O of pode ser da,
tá? E também aqui, ó, de. Ah, mas não era dar, não era dar. Dependendo do contexto, sim. Porque, assim, se você disser e que par da tolos eles eram, quando você vai traduzir, não faz sentido, não é? Se você colocar o da, então você traduz de uma forma que se encaixa na sua língua, tá? Porque você não pode pegar em todos os casos da língua ao pé da letra, como você viu. Você precisa fazer de uma forma que faça sentido, certo? Então aqui o of, esse OF, é de em português, tá? Mas esse of em inglês sempre vai ser of, tá? É ele que tem outras traduções, certo? Então, they or eles, certo? E esse eram mas não era was, não era was, que era aqui, she was. Não, nesse caso de eram, esse were, ele já é um outro sentido. Tem uma letra da Beyoncé que é bem assim, if I was if I were a boy. Eu não lembro se era exatamente essa letra. Mas esse tolos está diretamente ligado com esse tá? Eu poderia falar, por exemplo, Sayara was a teacher. Porque ela era de fato uma professora, tipo, era, passado. Mas esse ele tá ligado diretamente com tolos. Porque o tolo, não é que a pessoa era realmente tola. Eu sei que é complicado, porque às vezes a gente consegue compreender inglês e não consegue não é nem traduzir, mas explicar mesmo o sentido. Porque tem coisa que não se traduz do português para o inglês. Por exemplo, eu fui falar para ela e peguei e terminei. Tipo, você pegou o quê? Então, é mais ou menos nesse sentido, de que coisas não se traduzem para do português para o inglês e do inglês para o português. Mas eu vou pegar esse word e descrever direitinho, tá? Porque a minha gramática tá longe agora e não é isso que a gente quer trabalhar aqui, né? A gente está vendo os casos, né, dos pronomes e adquirindo vocabulário, certo? Mas prometo para vocês que ainda vou pegar esse were e was e detalhar aí as diferenças. Agora, which of them was the most foolish? Esse foolish, você pode ver aqui que ele é parecido com fools, tá? Mas esse foolish tá ligado com o tolo também, tá? Mas ele mas tá ligado com o most foolish. É a construção mesmo da sentença, que é o mais tolo, tá? É o mais tolo, tipo, não é só o tolo, é o mais tolo, certo? É o mais tolo possível. Most foolish. É a construção mesmo, certo? Então, which, que é o qual, of them, que é deles. Ah, mas não é só o them, é como eu te falei. Aquelas frases, elas estão isoladas, tá? Mas quando você pega um contexto maior, que aqui tem um contexto da história, tá? Você consegue compreender e vendo mais casos que of them é também deles, tá? E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo pensar em nenhum exemplo agora. Mas eu posso dar mais exemplos do of them,
tá? Mas é mais a questão de construção mesmo. Which, que é qual. Ah, mas podia colocar o what? O which aqui é o melhor uso para essa sentença. Porque está remetendo a qual, tá? Qual deles. Então, ele indica o que vem depois, tá? O que não é só o what. Tipo, what of this? Não, what is this? O que é isso, por exemplo. O que é diferente de qual. Nitidamente é diferente. Então, você não vai usar o what, você vai usar o which, que é qual. Tá? É só lembrar da diferença. Que é what, que é o que, né? E o which, que é qual. Somente isso. Which of them was the most foolish? O mais tolo, né? Então, listen to the story and decide for yourself. Eu acho que vamos fechar antes das 2 horas. Mas listen to the story, escute a história. To, por que tem esse to aqui? Porque a construção de escute, vá, listen, go, muitos verbos acompanham o to. Então, assim, se a gente for analisar todos os casos gramaticais aqui, fugiria da ideia central da aula, né, que é ver justamente os pronomes pessoais, né, e adquirir vocabulário, tá? A gente pode pegar casos isolados e estudar? Pode, mas se você se prender a casos isolados, você não vai conseguir ir muito para frente, tá? Porque você vai se prender tanto que quando você vê um caso isolado, aparece outro caso isolado dentro do caso isolado. E aí você vai ficar tendo que estudar o caso isolado do caso isolado. Então, não é muito produtivo, tá? Se prender muito à gramática. Pegue a gramática como base para entender determinado assunto, mas não como o guia, assim, total para você aprender a língua, tá? Mas eu posso separar alguns casos aqui depois, tá? Se vocês tiverem dúvidas e tudo mais. E como a gente vai ter as aulas pelo Google Meet, eu vou conseguir compreender quais são as dúvidas, porque aqui eu só estou gravando a aula. Só gravando, e é isso. Listen to the story and decide for yourself. And, que é o I aqui, decide, decida, por você mesmo. For yourself. Você mesmo, certo? Certo? Quase não sai. Mas é isso, gente. Para a nossa primeira aula. Tem aqui texto linha a linha. Você pode pegar e já ir lendo e escutando, porque você vai receber esse áudio, certo? E você vai ter esse material aqui pronto e esse material aqui pronto, tá? Da nossa aula. E temos a atividade. Você vai receber a atividade, certo? A atividade é você circular os pronomes possessivos e pessoais e deixa eu ver aqui mais. Escolher uma frase, qualquer frase aqui, você vai soletrar essa frase, qualquer frase, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, tá? Em inglês. Soletrar a frase e mandar para mim também, tá bom? Você vai ter até a próxima aula, que vai ser dia 22, tá? Você vai ter até dia 22, você vai mandar essas 2 atividades. Quais são as atividades? As atividades são você gravar um áudio falando pronunciando as letras do alfabeto em inglês para mim, tá? E também
pegar aqui uma frase, também pronunciando cada letrinha desta frase, ou qualquer outra que você escolher. Eu vou fazer a atividade e vou mandar para vocês. Quem tivesse escrito, né? E também circular os pronomes. Eu já dei quais são os pronomes, mas eu quero que você circule e faça esse exercício de fixação, certo? E acho que é isso, gente. Nós já estamos aqui em 1h30, tá? Achei que levaríamos 2 horas, mas até que não. E é isso. Quero agradecer essa primeira aula. Estou muito feliz e animada pelas próximas e pelos nossos encontros, né? Porque é muito complicado você dar uma aula e não saber se a pessoa está entendendo ou não, tipo, ou ter uma dúvida, né? O que está acontecendo, ou o porquê disso, ou o porquê daquilo, né? Então, eu estou dando aula como, assim, deduzindo que você está compreendendo, né? Mas pode ser que você não tenha compreendido muita coisa, e tudo bem, tá? Porque o começo é assim mesmo. Mas eu espero que tenha compreendido, lógico. Mas é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada e see you!